Esse texto ele diz o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles lhe responderam: uns dizem João, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Aí no versículo 15, me ajuda, vai. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro e disse: tu és, me ajuda, tu és o Filho. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, repita comigo, e as portas não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Nós precisamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Eu te peço, me use pela misericórdia, no nome do Senhor Jesus. E se você crê e precisa ouvir a voz de Deus, diga amém. Levanta uma das mãozinhas aí, fecha os teus olhos, vai, levanta uma das mãozinhas e diz para Deus: Senhor, meu Deus, fala comigo. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele chega numa cidade, ele chega num lugar, e o texto no versículo 13 diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles lhe responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, outros que o Senhor é Jeremias. Aí Jesus: e vós, que dizem que eu sou? E aí a Bíblia diz que o Espírito de Deus se revela a Simão Pedro. E quando o Espírito de Deus se revela, ele compreende aquela revelação, ele entende aquilo, e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em primeiro lugar, eu vim aqui para te dizer que existem lugares que é Deus quem te leva. Existem lugares que é o Espírito Santo quem te conduz. Ele tem alguns objetivos, ele tem alguns propósitos, e ele te conduz. Você vai olhar Ezequiel sendo levado a um vale de ossos secos, e alguns vão dizer que aquilo era um cemitério. Não, aquilo era pior que um cemitério, porque o cemitério ele acomoda ossos, ele acomoda corpos em decomposição, e ele acomoda corpos frescos, pessoas que morreram. Dê-me toda a tua atenção a partir de agora. E foram sepultadas, pessoas que talvez o seu corpo sustentaria, aguentaria estar no meio de nós, talvez por mais algumas horas. Então aquilo era pior que um cemitério. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor leva ele até aquele lugar, manda que ele observe aqueles numerosos ossos, vira para ele e diz: por acaso poderão reviver esses ossos? Ele vira para o Senhor e diz: Senhor, tu sabes.
É como se Deus dissesse: realmente quem sabe sou eu, mas eu quero contar contigo para você profetizar. Eu vim te dizer que sobre a tua vida há uma capacitação, sobre a sua vida há uma unção, sobre a sua vida existe um processo de separação. Você é diferente de todos os outros. Contigo a coisa é diferente. Com você o Senhor fala de forma diferente. Eu amo quando Moisés, em um dos salmos, ele vai dizer assim: a Israel foi dado o poder de conhecer os seus feitos, mas a Moisés os seus caminhos. É quando você entende que contigo a coisa é diferente. E Jesus chega em Cesareia de Filipe, e a gente olha ele perguntando: que dizes que eu sou? E a gente às vezes não conhece a história de Cesareia de Filipe. E hoje eu vim te contar mais ou menos que lugar era esse. Em primeiro lugar, Jesus, quando pergunta: que dizes que eu sou?, ele está falando de uma palavra chamada governo. Cesareia de Filipe, Filipe que era o filho de Herodes, do grande Herodes. E Cesareia era aquela cidade em que ele ajudou a construir. O seu pai foi lá, trabalhou de forma grandiosa naquele lugar, e Filipe, ele ajuda a construir aquele lugar. E a gente vai observar que, como costume de dar nome ao grande César, aquela cidade é chamada de Cesareia de Filipe. Aquele lugar escondia alguns segredos. Dê-me toda a tua atenção, por favor. Desligue o seu telefone, se você estiver aí intertido com ele. E aquele lugar escondia alguns segredos. Aquele lugar escondia um propósito, mostrando que Deus não estava conduzindo o seu filho a Cesareia de Filipe à toa. Um lugar onde ia existir uma liberalidade de autoridade, porque Jesus podia ter escolhido um outro lugar, mas aquele lugar era um lugar diferente. Era um lugar que foi construído na cabeceira do Jordão. E Herodes constrói naquele lugar um templo branco de mármore. E depois o seu sucessor, Filipe, ele embeleza aquele templo, ele amplia a cidade, e aí ele chama de Cesareia de Filipe, dando honras a César. Era uma forma dele chamar a atenção de César. Mas lá naquele lugar existia 2 templos. Repita comigo: naquele lugar existiam 2 templos. O primeiro templo era de uma deusa, Afrodite, deusa da sexualidade. Se prepara, porque Deus hoje vai falar contigo. E naquele lugar também existia um outro templo chamado de Deus Pan. Deus Pan, esse Deus era metade homem, metade bode. E naquele lugar, Deus Pan significa Deus do pânico, Deus do horror, Deus do terror. Para você ter uma noção desse lugar, para você ter uma noção do quão assombroso era, nesse lugar existia um terceiro lugar. Eu te falei sobre 2 templos, agora eu vou te falar que existia uma caverna. Repita comigo: existia naquele lugar uma caverna chamada Hades. E esse Hades nada mais era do que
a semelhança ao nome no seu original, o lugar de mortos. O Hades significava justamente esse lugar onde acumulavam os mortos. E muitos judeus acreditavam que ali era a porta do inferno. Os judeus temiam aquele lugar, irmãos. Os judeus temiam Cesareia de Filipe, porque lá tinha uma deusa da sexualidade. Naquele lugar possuía o Deus do pânico, o Deus do medo, o Deus do terror. E naquele lugar existia o Hades. Eu não sei se você conhece, mas quando uma pessoa morre sem Cristo, ela vai para o Hades. O Hades, o que é, pastor? É um pré-inferno. E Jesus então, ali, ele precisava tirar algumas coisas de evidência. Ele entra em Cesareia de Filipe e ele precisa mudar algumas coisas naquele lugar. E os judeus tinham muito medo daquele lugar. E Jesus vira para os seus discípulos e diz assim: o que eles estão dizendo que eu sou? Eu vim aqui te dizer que aquele lugar não ia dizer nada mais, nada menos do que o que estava sendo dito. Que Jesus era mais um dentre outros muitos que vieram. Nós não podíamos esperar grandes coisas, mas de repente o Espírito de Deus se revela a quem? A Pedro, não tão somente a Pedro, mas ao espírito de Pedro. Nós somos tricotomos, composto de corpo, alma e espírito. E o Espírito Santo se revela a Simão Pedro, e ele vira e diz: tu és Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus vira e diz: Pedro, não fosse nem carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Pedro, você recebeu uma revelação do meu Pai. E Jesus então firma os olhos em Simão Barjonas e vira para ele e diz: também eu te digo, tu és Pedro. Você sabe que uma igreja tradicional, que você sabe qual é, ela coloca Pedro como se ele tivesse a chave da porta do céu. E Pedro, quando entende isso na sua epístola, ele diz: não, existia uma pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular, a pedra de esquina. Ele está falando de Cristo. O que acontece aqui, irmãos, que nós não temos entendido nos dias atuais. Nós temos visto uma igreja fria, nós temos visto uma igreja morna, nós temos visto pessoas, desculpa, com volume, mas sem conteúdo. Eu estava contando que esses dias Deus me deu uma frase dizendo assim: o pior tipo de pessoas são aquelas, olha como é que a coisa é forte, que são passageiras. E quando eu recebi essa frase, eu confesso em dizer para você que eu mesmo questionei-a, dizendo para o Senhor: Senhor, somos passageiros. Filipe diz que somos como neblina, que por um instante estamos e por outro somos dissipados pelo vento. É como se o Senhor dissesse: sim, Alexandre, tudo bem, eu entendo, mas existem pessoas que não deixarão histórias. A Bíblia fala de alguns reis que não deixaram histórias. A Bíblia fala de alguns reis que não foi permitido a eles serem sepultados da sepultura dos reis. Você sabe o que é isso? A Bíblia fala de alguns reis em que o texto diz assim: e nada se tinha mais para falar a respeito dele. E Deus tem me tocado para falar sobre pessoas rasas, pessoas que não têm uma profundidade com Deus, pessoas que não compreenderam
realmente quem elas são no reino. Eu tenho dito que se você tem falado que venha o seu reino, e se o reino de Deus está na sua vida, por favor, por onde quer que você for, deixa um pedacinho do reino. Palavras que não têm mudado pessoas, palavras que não têm mudado situações, e as pessoas continuam rasas, as pessoas continuam no pecado. Daqui a pouco vai vir mais uma Santa Ceia, mas essa é especial. Eu quero dizer para você que se você estiver em pecado hoje, eu nunca falei isso nessa igreja, mas hoje eu vou falar porque o Espírito Santo está me mandando falar. Se você estiver em pecado, por favor, não participe hoje dessa ceia de hoje. Se você quiser continuar vivendo em pecado, por favor, não pegue os elementos. Eu nunca fiz isso nesse ministério, mas é o que o Espírito Santo está me mandando dizer. Se tem alguma coisa errada contigo, no momento da ceia, eu vou permitir, você pode ir até o banheiro. Mas hoje, Deus quer falar conosco. Jesus vira e faz algo aqui. Como, pastor? Ele faz algo aqui num lugar onde você vai observar que tinha um templo de Afrodite, um templo do Deus Pan, o Deus do pânico, e tinha uma caverna lá atrás representando o Hades. E Jesus chega naquele lugar e vira: Pedro, tu és pedra, eu sou a pedra principal, mas você vai fazer parte dessa construção. Tem uma coisa aqui que eu quero te revelar, que quando Pedro se manifesta, ele se manifesta como boca dos 12 naquele lugar. O Senhor escolhe um representando os 12. E Pedro então, ele ouve o Senhor dizendo, e o Senhor diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, você está vendo o templo de Afrodite. Pedro, você está vendo o templo de Pan, do Deus Pan. Pedro, você está vendo o Hades. Você está vendo aquela caverna representando o Hades. Eu vim aqui te dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja nessa terra. Jesus, ele vai até aquele lugar com um propósito. O propósito de que ele ia precisar morrer, ir até o Hades, voltar do Hades, ressuscitar e vencer a morte, para poder me dar e te dar uma garantia de uma vida digna, uma vida de céus abertos aqui nesse lugar, irmãos. Uma vida de mudança. Desculpa, de repente você vem enganando a você mesmo. Você acha que você está enganando as pessoas, mas Deus hoje quer dizer: eu quero te tratar, eu quero te curar, eu quero manifestar o meu poder. Eu quero que a minha palavra, essa palavra que quando entra muda todas as coisas. Tem uma canção, e essa canção ela diz que oração é alimento. A gente canta, a gente delira, a gente sente ali o fluir através da canção, dizendo que oração é alimento. Querido, há um engano nessa canção. Oração não é alimento. O que é alimento é a palavra. E a palavra hoje precisa entrar. Ela precisa achar morada dentro de você. Ela quer mudar a história da sua vida. Pastor, por que o senhor está ministrando isso? Porque, irmãos, nós não queremos ficar aqui ministrando, e você não conseguir pegar a essência desse evangelho. Eu fui procurado há 2 semanas atrás, 1 semana e meia atrás, e a pessoa me procurou e disse: pastor, eu estou muito mal, mas muito mal. Eu disse: o que está acontecendo? E a pessoa: pastor, eu não sei. E eu perguntei para a pessoa assim: cadê aquela pessoa que eu conhecia há anos atrás? Cadê aquela pessoa que eu conheci? Cadê aquela pessoa que ministrou na minha vida? E ela disse: pastor, eu não sei, cadê essa pessoa? E eu virei para ela e disse: você sabe o que te aconteceu?
Você saiu em busca de um evangelho novo. Você saiu em busca de novidades e você se esqueceu que Jesus é simples demais. Eu virei para ela e disse: quer entender o evangelho? Entenda que o evangelho, uma bacia com água e uma toalha. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Quando chega em Simão Pedro, Simão diz: não, Senhor, eu não sou digno, por favor, não toque os meus pés. E Jesus: olha, Simão, se eu não lavar teus pés, tu não terá parte comigo. Então, Senhor, me banhe por inteiro. Sabe, irmãos, existem pessoas dentro da casa de Deus. Muitas das vezes, você sabe como nós temos vivido com um rótulo. Deus tem olhado do alto e tem dito: esse é o motivo que eu não tenho feito milagres. Esse é o motivo que você não tem visto sinais e prodígios. Porque nós não entendemos isso aqui. Jesus ele quebra com Hades. A edificação da igreja vem na revelação de Cristo por parte de Deus, mostrando que Cristo é um ser fundamental. Irmãos, deixa eu olhar para você. Quantas pessoas eu vejo começando bem, quer fazer a coisa fluir, larga na mão do fulano. Quer fazer a coisa acontecer, deixa na mão da ciclana. Mas isso só dura um período. Eu tenho dito que algumas pessoas me geram medo. Não é medo, irmãos, de amanhã sair da igreja e ir embora, porque as ovelhas não são minhas. Quem quer que for arrastado, por favor, dê conta com o Pai, que é o pastor das ovelhas. Mas sabe por que me dá medo? Me dá medo porque parece que daqui a pouco eu vou ver as ovelhas chorando, sentindo falta daquilo que você começou e não terminou. É duro, né, irmãos? É duro. Você, quando criança, já encheu um pouquinho, você um balde de 18 litros, você vai lá, põe um pouquinho de água nele, aí você joga o sabão em pó, você bate, ou você vai com a mangueira, você vai lá, né? Você quer lavar o seu carro, você vai lá, aí aquilo cria ou não cria, irmãos, um volume, né? Um volume, aí a espuma ameaça sair do balde. Você já fez isso? Diga amém. Você já viu essa cena? Diga amém. Aí a espuma, ela ameaça sair do balde, aquela coisa toda, mas deixa lá descansando, que você vai ver a verdadeira quantidade que existe naquele balde. Hoje o Senhor está virando para a igreja e está dizendo: filho, filha, olha o que eu fiz por ti. Olha como eu tenho trabalhado na sua vida. Hoje eu estava com o pastor Alex, ele me falou uma frase aqui que eu tive que anotar. É uma frase que você vai ver no Facebook, você vai ver na rede social, ou nas redes sociais, mas você vai ver lá. Aí ele falou que um presbítero que ele conhece postou lá uma frase dizendo: a igreja precisa de mais hospital e menos tribunal. Você já viu uma frase dessa? Aí ele falou que aquilo corroeu ele, corroeu, aquilo machucou. Ele falou: tem que colocar alguma coisa. Aí debaixo da postagem ele colocou um comentário dizendo assim: as infecções hospitalares estão matando mais do que você imagina. Você vai observar que quando alguém opera, a primeira coisa que o médico olha, ele olha o quadro, ele olha a situação, e a primeira coisa que ele quer te fazer é voltar para casa. A igreja precisa ter uma casa, irmãos, que somos nós, e um lugar onde habite o Espírito de Deus.
E aí eu virei para ele e disse assim: pastor, Deus tem me dado uma frase também, uma pequena frase que diz: homens formados com caráter deformado. Tá duro de ouvir? Nós temos vivido um tempo em que as pessoas estão se formando, e essa formação é na direção do púlpito. Acho que uma boa parte não permitiram que o Senhor modificasse o seu caráter, e o caráter é deformado. Pessoas ao qual o Senhor olha e diz aqui: quem ela? Ela só vai até ali. Eu vim te falar aqui que não é o inimigo da tua alma, é o Deus que te conhece. É o Deus que me conhece, que olha para nós, conhece começo, meio e fim. Quem ela? Um dia ela quer muito Jesus, e no outro ela quer satisfazer a sua própria carne. E com isso a gente vai expondo as nossas vidas. E as coisas não mudam. Deixa eu falar de Sansão. Sansão, ele vai quebrando aos poucos todos os acordos que Deus havia feito com ele no voto de Nazireu. Aos poucos. Toca na pessoa do teu lado. Se você tiver intimidade, olha nos olhos dele ou dela e diga para ele ou para ela, diz assim: Deus firmou um acordo contigo nessa terra. Não quebre o acordo. Não quebre a aliança. Você sabe que Adão, o Senhor caminhava com ele na viração. Bem, se Deus conversava com Adão, por que não mostrou a Adão? Guarda isso no teu coração, que a serpente estava investindo em Eva. Por que Deus não mostrou a Noé, não revelou a Noé que Cã se levantaria contra o seu próprio pai depois que ele se embriagasse? Porque aqui, irmãos, estão alguns valores que nós estamos perdendo. Por que Deus não revelou a Abel que Caim estava mal intencionado com ele? Fala para mim, por quê? Porque Deus deu ao homem o poder de vigiar. Você acha que a investida da serpente foi assim? A serpente aparece para Eva, e aí daqui a pouco, não, levou um tempo. Repita comigo, levou um tempo. Aonde estava Adão nesse tempo? Aonde que ele estava? Por que não estava do lado da sua esposa? Você quer ver Noé? Noé, a Bíblia nem se refere à sua esposa. Noé está tão intertido com aquilo que Deus deu. Eu vim te dizer que Deus tem um propósito na tua vida, mas o primeiro e grande propósito está lá dentro da tua casa, lá dentro do teu lar. E com Noé vai além. Deixa eu falar primeiro de Adão. Adão
está ali com o Senhor, esquece Eva. E a serpente fica lá, trabalhando. Aí, quando Deus cobra dele, ele diz: Senhor, foi a mulher que tu me deste. E Abel, pastor, Abel estava feliz demais porque Deus havia recebido a sua oferta. Existem pessoas, irmãos, que as coisas acontecem de uma maneira diferente, pronto, acabou. E nós temos que entender que nós não precisamos do glamour, nós não precisamos do tapinha no ombro. Quem tem que ser glorificado não sou eu e nem você, precisa ser o Senhor Jesus. Mas Abel está muito intertido, ele está muito feliz. Deus aceitou a minha oferta. Estou com a mão cheia de sangue e seu irmão tramando contra a sua vida. Antes de eu ir a Noé, deixa eu te fazer entender uma outra coisa. Quando a sunamita, ela deixa o seu filho no quarto, deitado na cama do profeta Eliseu, e ela vai até Eliseu. Eliseu, quando a avista, manda Geazi na frente, ou Geazi, e aí pergunta para ela se vai tudo bem com ela, com o menino e com o filho. Quando ele chega e pergunta, ela diz: vai tudo bem comigo, com o menino, com o filho. Mentira, o menino está morto. Quando ela chega diante do profeta, a Bíblia diz que ela se ajoelha, ela vai lá, se prostra. Aí ela, naquele exato momento em que ela se prostra, ela se derrama e diz: acaso eu pedi a Deus algum filho para que ele me desse e agora me tirasse? E a Bíblia diz que Eliseu se entristece porque Deus não o havia revelado. O que eu e você, nós precisamos entender que acontece com Pedro é que a revelação é de espírito para espírito. Ou seja, se tu é carnal, desculpa, você não vai receber revelação nenhuma, nunca. E não importa a posição que você ocupe na igreja. Por quê, pastor? Porque você não entendeu que você é a igreja. Carnal só recebe coisas carnais, e espiritual só recebe coisas espirituais. Deixa eu te mostrar um problema atual, dos dias atuais dentro da igreja. Noé, depois de ter passado um período antes do dilúvio, dentro da arca, um retiro espiritual, não conseguiu tratar um problema familiar que já existia. Cara, não adianta tu arrebentar, não adianta, desculpa a expressão, não adianta, lindona, você fazer tudo lindo, se você não consegue tratar problemas que estão lá atrás e que vão gerar grandes coisas lá na frente. E Noé, ele tem um retiro espiritual, irmãos. Muitos e muitos dias ele está dentro da arca com a sua família, mas ele não consegue tratar o retiro. Naquele retiro não serve para nada. Aí, depois do dilúvio, em que o Senhor coloca Noé numa terra, Noé vai lá e decide: bem, aqui vai ser o meu lugar de habitação. Agora eu quero uma vinha. Eu quero agora, até aí não tem nada, nós não temos problema nenhum com isso. Agora eu quero colher dessas uvas. Até aí tudo bem. Agora eu quero fazer delas um vinho. Até aí a Bíblia não está mostrando nada de errado. Bem, agora eu quero consumir do vinho. Eu quero consumir. Até aí. Até porque quando ele vai consumir, ele consome dentro de casa. Repita comigo: ele consome aonde? E quando ele consome o vinho, não estou aqui aderindo e fazendo apologia à bebida alcoólica, pelo amor de Deus, você vai entender aqui o fio da meada. Ele consome aquilo dentro de casa. E aí a Bíblia diz que ele se embriaga.
Irmãos, olha para o pastor, por favor. O seu filho Cão, depois de tudo que acontece, vai lá e chama os irmãos e diz: meu pai está nu. Alguns teólogos vão afirmar que Cã se deita com o próprio pai. Pastor, eu estou abismado. Eu estou dizendo que existem inimigos rondando o seu lar, rondando a sua família, e você não tem estado abismado. Afinal de contas, a sua família não representa mais do que a família de Noé? Se não representa, é para representar. Irmãos, o problema, repita comigo, o problema não era na vinha, nas uvas, no vinho, em ele ter bebido dentro de casa. O problema é que se ele tivesse uma família solidificada, edificada, ainda que ele tivesse bebido, nenhum filho descobriria a nudez do seu pai. O que é isso, pastor? Problemas lá atrás. E aí, pastor, que agora estão se levantando com um único objetivo: envergonhar. O que o senhor tem para dizer, pastor? Resolva os seus problemas. Diga para Deus: Senhor, eu não aceito ser espuma, eu não aceito ser volume, não aceito fazer parte de uma geração que vá se perder. Eu tenho ministrado isso aqui, irmãos, e vou ministrar pelos trabalhadores das outras igrejas. Em Gênesis, do capítulo de número 11, no versículo de número 31, a Bíblia cita o pai de Abrão, ou o pai de Abraão. Nesse texto diz que tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles. Me ajuda, saiu com eles da onde? Saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir aonde? Para ir à terra de Canaã. Repita comigo: ele saiu de Ur dos caldeus com o objetivo de chegar em Canaã. Só que eles foram até Arã, onde ficaram. Eu vim dizer para você que você exerce influência sobre seus filhos. E se você parar em Arã, você está atrapalhando o agir de Deus na vida deles, porque o propósito era Canaã. Coisa forte isso. Aí no versículo, último versículo 32 de Gênesis 11 diz: havendo Terá vivido quantos? 205 anos ao todo. Morreu aonde, hein? Mas para onde que ele estava indo? Diga. Canaã. Diga assim: pastor, o que Deus tem que fazer nessa hora? Separar. O Senhor começa o capítulo 12 dizendo: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso é muito forte, irmãos. Aí, se nós formos concluir esse texto, o versículo 2, o texto vai dizer assim: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o meu nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o que diz o 4, irmãos. O que diz o 4? Partiu, pois, Abrão
como lhe ordenara o Senhor. Nós estamos precisando de uma igreja que entenda o seu papel na terra. Uma igreja de paz que lance seus filhos como flechas na mão do guerreiro. Nós não estamos precisando de ninguém para ficar em Harã. Nós estamos precisando que você avance para Canaã, que é o propósito. Deus introduz no coração de Terá um propósito, e o propósito era Canaã. Repita comigo: Deus coloca no coração de Terá um propósito, e o propósito era Canaã. Mas às vezes a gente não entende. Está faltando amor por almas, irmãos. Tema da nossa meditação: filho. Hoje o pastor Alex comigo aqui, passamos um pedacinho da tarde juntos, e ele ministrou algo. Ele falou assim: pastor Alexandre, olhe nos meus olhos. Eu olhei. E ele virou para mim e disse assim: Deus está pedindo o seu Isaac. Eu continuei olhando para ele. Ele disse: escuta Deus falar com você. Filho, cadê o teu Isaac? E hoje eu vim dizer para você: cadê aquilo que você precisa renunciar? Cadê aquilo que você precisa renunciar? Só que o Senhor está dizendo comigo assim: fala com eles que eu quero o Isaac. Que enquanto eles não me derem o Isaac deles, eles não terão o céu aberto. Avisa a eles que não vai adiantar ministrações em cima de ministrações. Eu quero o Isaac deles hoje. Eu quero a renúncia deles hoje. Eu quero renovar minha aliança com eles hoje.